Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live de terça. Só que na quarta-feira, infelizmente ontem a gente não pôde estar aqui. Sejam bem-vindas, espero que vocês já estejam com o drinkzinho de vocês. A gente vai conversar um bate-papo. Hoje não é um bate-papo muito longo, mas estava com saudade de fazer essa live de terça aqui com vocês. E hoje o tema é lipoaspiração, segurança na lipoaspiração. Então, vamos entrando, vamos começar. Mas por que eu queria falar sobre esse tema? A gente agora teve na mídia aí várias pacientes que começaram a mandar mensagem sobre o caso que aconteceu até aqui no Rio de Janeiro mesmo, de uma paciente que faleceu depois de fazer uma hidrolipoaspiração. Então a gente vai tentar entender o que é essa bendita dessa hidrolipoaspiração, o que ela tem de diferente ou se tem alguma coisa diferente dos outros tipos de lipoaspiração que tem e que a gente escuta. Então eu quero que vocês comecem primeiro. Vamos falar sobre os tipos de lipoaspiração, mas clica aqui nesse aviãozinho aqui embaixo, no aviãozinho de papel, manda para 2, 3 amigos, que hoje o tema é bacana, para aquela amiga que falou para você: fulana, você viu lá na televisão, você está pensando em fazer cirurgia plástica, a mulher morreu lá. Então, manda para ela aqui que a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto. Então, é só você clicar no aviãozinho, marca lá, bota @fulana de tal, que ela vai avisar ela que a gente está aqui ao vivo. E também não esquece aqui embaixo de colocar no coraçãozinho para clicar, para a gente então poder mostrar isso aqui para mais gente. Mas o que aconteceu? A gente ainda não sabe precisamente o que aconteceu. O que a gente sabe é que uma pessoa, uma moça de 30 e pouquinhos anos, foi fazer um procedimento invasivo, uma lipoaspiração. Tá? Lipoaspiração é todas elas. A lipoaspiração de seringa, hidrolipo, lipo light, lipo LED, lipo HD, todas elas são lipoaspirações. Então, lipoaspiração é o que engloba todo tipo de procedimento que visa aspirar a gordura. Tá? Então, isso é lipoaspiração. Tá? Independente de como usam esse nome para vender um serviço ou um produto. E aí, houve uma fatalidade, na qual essa paciente lá sendo submetida, ou se começou ou se não começou, se tinha começado ou não, ela veio a passar mal e faleceu. Os relatos que saem, isso a gente vê dos relatos da mídia, é que não tinha nem começado o procedimento, ela já tinha feito um procedimento uma semana antes, eu acredito que foi isso, e ela já saiu do procedimento passando mal, mas provavelmente melhorou e foi fazer o restante. Então, o que a gente vê comercialmente essa bendita dessa hidrolipo? Existem outros nomes para esse tipo de procedimento específico. Na verdade, é uma lipoaspiração, mas vendem o nome de hidrolipo como se fosse um procedimento mais seguro do que a lipoaspiração. Não é. Primeira coisa que vocês viram o que aconteceu. E já não é o primeiro caso. Então, eles vendem como se fosse um procedimento que se faz por etapas ou por área, para você fazer só no flanco, para fazer só na parte do meio do abdômen, fazer só nas costas, só no culote, e ali tirando essa gordura com anestesia local. Tá? Não tem a pessoa dormindo, a pessoa está acordada o tempo todo, é infiltrado uma anestesia parecida com aquela que quando você vai no dentista, por exemplo, arrancar o dente, fazer uma obturação, que o dentista vai lá e aplica com aquela injeçãozinha, o que a gente usa como anestésico para poder fazer a lipo de consultório. Tá? Então vamos chamar assim para não confundir. Então a lipo no consultório ela é feita com anestesia local. Não deve ser feita sobre sedação, porque não tem como uma monitorização, por exemplo, não tem um anestesista para você fazer a pessoa dormir e fazer esse procedimento. Tá? Até nos Estados Unidos é mais comum, alguns colegas têm em consultórios aqui no Brasil centros cirúrgicos, mas nesse caso
E quando se fala em lipo light, hidrolipo, que é mais ou menos o sinônimo no comercialmente, né, no que vendem, é essa lipo de consultório que é feita com anestésico local. Então, o primeiro perigo que se faz e que a gente não recomenda, e a própria sociedade não recomenda, é que esse tipo de lipoaspiração ele precisa de uma quantidade de anestésico local muito grande. E o anestésico local, para quem já foi no dentista e arrancou o dente lá, ou fez uma obturação, sabe que você faz o procedimento, o dentista demora ali uns 20 minutinhos, você sai do dentista lá com aquela boca mole, com a saliva escorrendo, e em 20, 30 minutinhos depois, o movimento volta, a sensibilidade começa a voltar, você para de morder o lábio, você volta a sentir tudo naquela região. E o anestésico local usado ali na hidrolipo, ele também tem um efeito, uma duração pequena. Então, um procedimento em uma área grande, ele vai anestesiar, mas ele vai perder e às vezes é necessário que se faça mais. Então, o grande perigo, primeiro, se for uma área muito grande, é fazer uma quantidade de anestésico muito grande. E, gente, o veneno para o remédio, a diferença é a dose. Então, um remédio dado em excesso é extremamente maléfico, né? Então, vocês já devem ter escutado isso, é o efeito colateral, a intoxicação. E o anestésico, ele também intoxica. Se ele é feito numa quantidade muito grande, ele gera intoxicação. Então, essa é provavelmente um primeiro perigo que tem que ser feito, tá? Que tem que se tomar cuidado. O segundo você está fazendo num ambiente onde o médico que faz essa anestesia, ele provavelmente no consultório, ele não tem toda a monitorização, né? Não está vendo como é que está batendo o monitor cardíaco, como é que o coração está batendo, se o oxigênio está bom no sangue, se tem oxigênio para ofertar àquela paciente. Então, tudo isso no consultório acaba ficando muito mais difícil de se medir e tornando, mais uma vez, um procedimento mais problemático e com mais riscos, né? Então, o primeiro risco é de você precisar de uma dose grande de anestésico, porque esse anestésico passa rápido, mas ele está sendo absorvido. Esse anestésico, ele vai estar numa área grande, então ele pode espalhar e você precisar de mais anestésico para aquilo ali e chegar na dose de intoxicação. O segundo é que naquele ambiente você não está monitorado. Você pode infartar e durante o procedimento, porque não deixa de ser um estresse, a pessoa fica nervosa. Se às vezes ela tem uma condição cardíaca que ela não sabia, ela fica, só o nervoso do procedimento pode fazer aumentar os batimentos cardíacos, liberar muita adrenalina e isso levar a um infarto, por exemplo. E aí no consultório fica muito difícil você conseguir ter materiais suficientes para você poder fazer uma reanimação de forma adequada. Então esse é outro perigo também, você não ter suporte, não ter capacidade para alguma eventualidade. Não só da parte da intoxicação, mas também de uma eventualidade qualquer. E terceiro que, quando você faz um procedimento com a lipoaspiração, muitas aqui se já pesquisaram, já viram que a lipoaspiração é feita através de uma cânula, né, que é como se fosse um canudinho bem comprido de ferro, né, e a gente bota aquilo embaixo da pele, onde está a gordura, e no movimento de vai e vem, aquilo aspira a gordura. Aquela cânula, ela é rígida, ela é dura. E a paciente, ela tem que ficar muito quietinha, muito paradinha para fazer o procedimento. Quando ela não está sedada, quando ela está acordada e ela está eventualmente sentindo dor, ela pode se mexer. Então torna também o procedimento de novo, mais uma escadinha para tornar um procedimento com um risco maior, tá? Não vou dizer se é certo a lipo de consultório, se não é, mas não é o mais recomendado. Normalmente ela é um atalho mais barato a uma lipoaspiração. Uma lipoaspiração tradicional, e a que a gente recomenda, o que a maioria dos cirurgiões, inclusive também a Sociedade de Cirurgia Plástica recomenda, é aquela lipo feita dentro do ambiente hospitalar ou com todo o suporte de hospital, tá? Com um médico cuidando da parte da sua anestesia, então para deixar você dormindinha, né? Para deixar você sedada, dormindo,
e também para controlar a sua dor. Então ele vai estar monitorando, você tem um médico ali naquele momento disponível para você, cuidando só de como é que estão os seus batimentos cardíacos, como é que está o oxigênio dentro do seu sangue, fazendo medicações que se percebem na hora que você já está quase acordando de novo, para você não sentir dor, para você não se mexer, e esse procedimento, então, se tornar mais seguro. Então, essa é uma etapa de segurança. A segunda é que, numa eventualidade, e eventualidades podem acontecer, é você estar dentro do ambiente, então, adequado para um bom suporte, né, para uma boa manobra de ressuscitação ou uma intervenção cirúrgica mais rápida. Então este é um outro fator, tá? Mas eu disse então que a gente tem vários tipos de lipoaspiração, mas que todas são lipoaspirações, né? Então a filosofia da lipoaspiração, ela é a mesma para todas. A gente vai usar um mecanismo de aspiração, né, o que faz o vácuo, né, que puxa o ar, né, da cânula, e que esse ar puxando dentro da cânula vai puxar a gordurinha para fora de você. Então, a lipoaspiração é isso. Esse vácuo, que vocês já devem ter escutado, estava famoso muito tempo atrás, de uma médica que tinha uma força grande na mídia social, principalmente lá na rede do vizinho, né? Falando sobre a lipo de seringa, falando que era mais segura, etc., o que também é uma forma comercial errada de vender para vocês. A lipo de seringa, ela tem o mesmo risco de uma lipoaspiração normal feita numa cirurgia a vácuo. Ah, mas a estatística mostra, etc., não tem estatística de segurança, isso também era outra falácia, né? Não tinha nenhum controle, não existe nenhum controle científico dizendo qual é mais segura ou qual é menos segura, as complicações em uma ou em outra. A lipo de seringa é feita numa quantidade muito menor do que uma usando um aparelho que faz esse vácuo, então é claro que se você for comparar, você vai acabar comparando mais quantidade numa que é mais usada do que a outra, isso é eventual, mas todas são lipoaspirações. E aí existem os nomes comerciais. Então, a lipoescultura, ela é um nome de certa forma comercial. Ela é usada no meio científico bastante, mas com um apelo comercial também muito grande para diferenciar um procedimento da lipoaspiração. Então, antigamente, existia somente a lipo, essa cânula que entrava embaixo da pele e aspirava a gordura, dependente da forma que se aspirava. E aí, alguém pensou, um médico foi lá e pensou, mas a gente está tirando a gordura e essa gordura é desse paciente. Então, por que a gente não pode pegar essa gordura que saiu e colocar em outro lugar? E aí, então essa técnica eu posso chamar um pouquinho diferente de lipoaspiração. E aí, ele chamou esta filosofia de lipoescultura, tá? Então, lipoescultura é quando a gente normalmente vai fazer a lipoaspiração e vai usar esta gordurinha que a gente tirou, tratada, não é só tirar e colocar, mas é tratada para separar o sangue e purificar a gordura, para ela ser enxertada no bumbum, por exemplo, como todas as meninas gostam. Então a Fernanda está perguntando aqui, daí eu vou chegar aí o que é vibrolipo, tá bom? E lipo 3D também, tá? Então esta é uma evolução da filosofia, mas, de novo, todas são lipoaspirações, tá? A lipoescultura pode ser feita no consultório? Pode, não deve, porque aí é mais um risco, a manipulação da gordura para fazer o enxerto num ambiente que talvez não seja tão estéril como um consultório, aumenta o risco de infecção, então sobe mais um pontinho no risco ali dessas lipos de consultório. As lipos de consultório, então, como eu disse, ela tem alguns nomes comerciais que usam, né? A hidrolipo é o mais comum, normalmente cobrada por quantidade retirada de gordura ou por área, né? Então vendem essa técnica com isso. E aí, um achismo pessoal meu é que uma lipoaspiração bem feita não deve ser feita por áreas e momentos diferentes. Os resultados são muito catastróficos. Então você imagina que uma semana você vai lipo flanco,
mas não lipo o resto. Aquela área vai estar cicatrizando, vai estar inflamada, vai estar edemaciada, vai estar com edema, vai estar inchada, e aí você vai 15 dias depois no mesmo médico fazer a lipoaspiração da parte central do abdômen. Você não tem como precisar até onde você vai abaixar, vai tirar a gordura para ficar parecido com o que você tirou anteriormente e tal. Então é um tipo de lipoaspiração, é um tipo de procedimento que normalmente deixa muita irregularidade depois, deixa muita fibrose. A mesma facilidade que se vende essa lipo de fazer no consultório, com anestesia local, você não fica internada, vai para casa logo depois. Ela também faz com que normalmente as pessoas não tomem os cuidados no pós-operatório de usar a cinta de forma adequada, ou às vezes nem usar cinta, drenagem linfática. Então uma série de coisas que vão ainda transformar esse pós-operatório em um resultado pior ainda. Então os sinônimos dessas lipos comerciais de consultório é a hidrolipo, então como eu estava dizendo, a mais famosa, a lipo light também, hidrolipoplasia aspirativa também é um outro nome, tá? A lipoenzimática é o único tipo que a gente não vai falar aqui porque não é lipoaspiração, tá? Então não é um tipo de lipo. Tá? Lipoenzimática é colocar uma substância química dentro da gordurinha e essa substância química causa uma inflamação e essa inflamação mata aquela célula de gordura. Qual é o problema desse tipo de procedimento? É que ele gera muita inflamação e às vezes pode gerar irregularidades, cicatrizes embaixo da pele, que são as famosas fibroses, né? E além disso pode também dar necrose na pele, porque às vezes pode injetar numa camada que não seja da gordura, também muito profunda. Então, normalmente assim, e ela é muito boa para áreas, ela é mais usada para áreas pequenas, como por exemplo a papada, mas mesmo assim com resultados bem inferiores a uma lipoaspiração, por exemplo. Tá? Então, falamos da lipo de consultório, falamos da transformação subindo o degrau ali da lipoaspiração para a lipoescultura, que é a lipoaspiração com o uso da gordura que foi retirado. E hoje a gente evoluiu ainda mais a filosofia da lipoaspiração com as lipoaspirações dinâmicas, tá? Que aí a gente entra na lipo LAD, tá? Não é LED, LED é a lâmpada, mas LAD, que é uma abreviação de lipo L, de alta a definição, D. Então, LAD. Então, lipo LAD é a lipo de alta definição, tá? Que não necessariamente é alta definição, porque o que a gente chama de alta definição? É quando a gente mostra todos os grupamentos musculares, dando ênfase a todos os grupamentos musculares, então os gominhos no abdômen, todas aquelas dobrinhas que a gente chama de six-pack, né? Toda a definição muscular, ela cuidando do peitoral, braço, para parecer bem atlético. Normalmente ela é mais usada no homem, tá? Na mulher é com mais ressalva, porque ela também transforma o corpo da mulher um pouco mais, fica mais masculinizado. Então, a lipo LAD é isso, a lipo HD, que é High Definition, é a mesma coisa, alta definição em inglês. A lipo 3D também é a mesma coisa, a lipo 4D também é a mesma coisa. Deixa eu ver se faltou a lipo definition, a lipo de definição, todas elas são essa lipo. E por que elas também são chamadas de lipo dinâmica? Elas são chamadas dessa forma porque elas mostram o dinamismo do movimento do corpo. Elas mostram a musculatura, a gente tem a preocupação de conservar a anatomia e potencializar essa anatomia que esse paciente tem. Então, por isso que a lipo de alta definição, alta mesmo, super definido esse abdômen, assim, deixar ele trincadão, não é uma técnica para todo mundo. A maior parte das pessoas querem utilizar a lipoaspiração como forma de emagrecimento. Esse é um erro tremendo. Porque se você for usar a lipoaspiração como método de emagrecimento, você vai ter um resultado desastroso, porque a lipo ela só vai retirar a gordura localizada. E o desastre está em que alguns médicos podem chegar nos limites
de segurança da lipoaspiração, e a gente vai falar daqui a pouco, e isso te dar problemas de saúde muito graves, tá? Então, a lipo, ela tem uma quantidade de gordura a ser retirada. A gente tem um limite de segurança. E esse limite de segurança não é para ser chegado a ele. Então, é muito comum, às vezes, a paciente chegar no consultório e falar, olha, eu peso 70 quilos e eu sei que o limite de segurança, porque eu li no blog da internet ou eu vi no site da sociedade, no estudo científico, que o limite de segurança é 7%, 5% do peso corporal. Então você pode tirar 10 litros de gordura que está tudo bem e eu quero que tire 10 litros de gordura. Mas não é assim, tá? Esse limite de segurança, primeiro, ele é ali uma estatística, tá? E que ela não deve ser chegada ao seu limite, porque não quer dizer que você chegou ali a 7, você tem que parar, porque se chegar a 7,1% você vai morrer. Não! Você pode ficar muito grave, perder muito sangue, muito antes de 2, 3, 4, 5%. Tá? Então, primeira coisa, o limite de segurança é uma forma somente da gente estender o limite. Olha, não é para chegar aqui de jeito nenhum. E eu sempre falo para as pacientes que chegam assim, e é uma paciente que eu dispenso, por exemplo, quando quer chegar, não, eu quero que tire o máximo, e eu quero que eu estou pagando para isso. Não, você vai pagar para outro, porque no procedimento cirúrgico na qual você se entrega e as pacientes vêm a mim, elas entendem que a gente chega a um acordo, mas as decisões durante o ato cirúrgico é do especialista, é do cirurgião, e não é da paciente. Então, essa é uma filosofia para a segurança da própria paciente. E aí eu brinco sempre que quando você está ali numa falésia, você está num precipício ali de frente para o mar, você olha ali, cara, aquela vista linda, o horizonte azulzinho, as nuvens branquinhas, o mar lá embaixo quebrando. Você não precisa chegar na beirinha, botar os dedinhos para fora, metade do pé para fora do precipício, para ver a mesma vista. Você pode dar um passo para trás, ficar uma distância maior, uns 5, 6 passos desse precipício, sem se arriscar, e você vai ter a vista exatamente igual. Então é a mesma coisa do limite de segurança. O limite de segurança, ele não é para ser chegado. A gente não é para fazer uma lipoaspiração para emagrecer. A paciente que precisa chegar numa quantidade de gordura para ficar com um corpo bacana, com a quantidade do limite de segurança, é um paciente que não tem que operar, é um paciente que tem que perder peso. E aí por isso que a gente pede, olha, você não está no peso bacana, o seu perfil corporal ainda não pede uma lipoaspiração, você precisa emagrecer para você fazer a lipoaspiração. E aí a outra frase clássica é, você precisa me ajudar a te ajudar. E é isso. O paciente tem que emagrecer e ainda vou contar um segredo. Quanto mais você emagrecer, melhor o seu resultado, tá? Me perguntaram ontem, e aí eu vou falar daqui a pouco, vou revelar quem é a paciente que eu operei ontem. Inclusive, me perguntaram na caixinha de perguntas ontem, né? E se vocês verem, eu coloquei o filmezinho ali da imagem, eu não sei se eu consigo abrir ele aqui de marcando. Eu acho que eu consigo, ó. Esse paciente aqui, olha. Então você vê, é uma paciente já magra, é uma paciente que já tem o corpo, mas vai fazer lipoaspiração? Sim. Qual o problema? E depois eu falo quem é essa paciente. Mas uma lipoaspiração de extrema definição, uma definição suave para média, né? E um resultado muito bom, mas é exatamente isso. Quanto mais essa paciente está magra, quanto mais ela está dentro do seu peso, melhor a gente consegue manipular as formas físicas e potencializar ainda o que tem de mais bonito. Então, essa é a questão da cirurgia plástica. Não é para transformar uma pessoa e mudar completamente. Existem essas transformações, existem casos, mas eles são casos extremos. O seu resultado sempre vai ser melhor se você cooperar para esse resultado. O investimento financeiro que se faz numa cirurgia plástica, ele não é baixo. Então você tem que lidar, primeiro, cirurgia plástica não é para tratar doença. Então a gente não tem obrigação, você pode parar para emagrecer, você pode parar para comer melhor, você pode parar
para se exercitar, isso vai mudar a sua vida para você manter esse resultado. E aí você pensa a cirurgia plástica como um investimento financeiro propriamente dito, não só um investimento de lá eu vou pagar e esse é o meu investimento, não. Pensa com ele o seguinte, quando você vai fazer um investimento, você quer que esse investimento te traga o melhor retorno com a maior segurança. Então, vou botar meu dinheiro todo na bolsa porque a bolsa vai me dar um retorno maior e eu vou ter segurança. Não, a bolsa pode te dar um retorno muito grande, mas ele tem um risco gigantesco. Muita gente tem perdido, inclusive eu perdi bastante, mas muita gente tem perdido nessa época de Covid, perdeu muito dinheiro na bolsa de valores porque qualquer coisa, um político fala uma coisa, a bolsa sobe. O outro vai lá e fala outra coisa completamente diferente, a bolsa cai 3 vezes mais. O lockdown na Europa, a bolsa despenca. Entende? Então, assim, não é um investimento financeiro seguro. Não tem segurança. Você pode ter grandes retornos, mas ele não tem segurança nenhuma. Então, qual é um investimento financeiro bom que você tenha? Sei lá, um tesouro direto, ele te dá uma rentabilidade razoável, não é tão alta, mas ele vai te dar o retorno, a segurança desse retorno financeiro. A cirurgia plástica é a mesma coisa. Você vai ter uma segurança de um resultado muito melhor caso você emagreça mais e chegue no seu melhor corpo para poder operar. A cirurgia plástica ela vai resolver a gordura localizada, ela não vai te emagrecer, ela vai resolver a sua flacidez, ela não vai te emagrecer e trazer a sua flacidez e resolver a sua flacidez. Então, esse é o mais importante, tá? Para fazer isso, olha, a Adriane está falando, mas se eu estiver bem magra, ainda vou conseguir, aquela paciente lá, ela pesa 43 quilos, tá? Se ela me escutar, ela me mata. Mas 43 quilos e eu consegui tirar 1 litro e 200 de gordura, tá? Esse 1 litro e 200, é claro, eu consegui tirar 500 ml de enxerto. Então a gente colocou ali quase 500 ml, 250, 230 ml de cada lado do bumbum e ficou pro corpo que ela tem, muito magrinha, fez um resultado muito bom, melhor do que nada e melhor do que uma prótese com um resultado um pouco mais natural, principalmente para uma pessoa muito magrinha. Então não se preocupa com isso, porque para vocês perderem a gordura localizada, você tem que estar num nível de, primeiro, ser extremamente atlética, porque aí você tem que ter uma composição corporal de musculatura muito maior. E a gordura localizada, para quem só emagreceu, mesmo que estiver bem magra, a gordura localizada ela continua lá. É só você ver as pessoas, às vezes na academia, lá no peso, magrinha, que tem aquele pneuzinho, que tem aquela pochetinha. Por quê? A gordura localizada ela é uma gordura geneticamente modificada. Tá? A gordura localizada ela vem lá dos nossos tempos de homem da caverna. O que acontecia? Quando a gente estava lá nas cavernas, né, lá o homem de Neandertal, sei lá, da onde é que a gente herdou isso, a gente precisava de uma reserva de gordura na qual o caçador lá fosse sair para caçar o mamute e ele não conseguisse pegar o mamute, você ter uma reserva, né, ou no inverno, etc., você ter essa reserva para ser queimada para suportar alguns dias em jejum, ou alguns dias com menos comida. Então a gordura localizada ela é modificada geneticamente para a gente se manter nesse tempo. A gente vai queimar as outras gordurinhas para gerar energia e aí só então, quando você queimar todas as outras, você vai começar a queimar a gordura localizada. Tá? Então essa é a principal coisa da gordura localizada. Olha, a Karine está vindo lá de Miami, ó. Eu falo assim, as pessoas ficam perguntando, mas eu moro em outra cidade, vou operar. Cara, não, operei uma paciente da Europa semana passada, né? Tem 2 estrangeiras também, brasileiras, estrangeiras, tem mais uma aqui, a Bárbara, se eu não me engano, está até aqui. Eu não sei se ela já saiu da Alemanha, brasileira, mas que mora na Alemanha e que operou comigo. E tranquilo, e faz consulta online, já prepara tudo, chega aqui até com os exames já prontos, para operar e voltar em alguns dias, gente. Não tem mistério algum. Alguém me perguntou, estou tentando voltar aqui, é isso que eu estou voltando aqui no chat. Se vocês tiverem perguntas, tem uma caixinha aqui embaixo com uma interrogação. Clica ali
que vocês podem fazer a pergunta por ali, não precisa botar no chat, porque senão eu fico perdido aqui procurando depois, que vai entrando e vai saindo gente. Mas a pergunta, eu vou para lá. A pergunta era dizendo que qual é a diferença da Vibrolipo para a Lipo 3D. Então eu disse, a Lipo 3D, ela é a Lipo LAD, ela é a Lipo HD, é a mesma coisa, tá? É só um sinônimo. Então, por exemplo, eu venho de uma escola que usa a Lipo HD. Outro colega que fez um outro curso com outra formação ou acompanhou outras pessoas e aprendeu esse tipo de lipoaspiração e lá chamam de Lipo LAD, lipo de alta definição. Então isso é só uma nomenclatura de escolas diferentes. Tá? Então é a mesma coisa de que comprar pão aqui no Rio é uma baguete e lá no Sul é um cacetinho. É a mesma coisa, é um nome diferente para a mesma coisa. Tá? Então basicamente isso. Agora, o Vibrolipo, na verdade, ele não faz nada. O Vibrolipo, ele é um aparelho que vibra, né, para retirada de gordura. Então você, em vez de usar aquela cânula parada só no movimento de vai e vem, o Vibrolipo é um aparelho que faz uma vibração, principalmente na ponta da cânula, e aí ele faz com que o cirurgião tenha mais facilidade para fazer os movimentos de ir e voltar, tá? E isso faz com que a gente aspire mais eficazmente a lipoaspiração, fazendo menos esforço, então cansando menos na cirurgia e também com traumatismo um pouco menor nessa retirada às pacientes. Então tem estudos que mostram que a paciente fica menos roxa, um pouco menos inchada. Então basicamente é isso. Tá? E existem outros aparelhos também que facilitam a lipoaspiração, como por exemplo o laser, que ajuda a derreter parte da gordura e você aspirar. O Vaser, que é o ultrassom, que faz também a mesma coisa. Ele emulsifica a gordura, ele derrete a gordura para ser aspirada mais fácil, sem traumatismo. Então, são aparelhos que ajudam a retirada da gordura, mas que não fazem a retirada da gordura. Então, basicamente é isso, tá? Quem já fez abdominoplastia tem um bom resultado fazendo uma Lipo LAD? Tem, inclusive tem uma paciente de pouco tempo atrás que eu coloquei aqui, deve ter umas 2 semanas no máximo, que já tinha feito a abdominoplastia e fez a Lipo LAD depois. A paciente continuou ali sem muita forma, às vezes quando se opera muito cheinha, não dá para você ter aquela pele muito fininha quando faz a lipoaspiração, a abdominoplastia. E aí a lipoaspiração pode ser feita depois para complementar e esse resultado ficar mais bonito. Perfeitamente, tá? Deixa eu ver as perguntinhas que já tinham, né? Perguntando qual o valor da minha consulta, não tem problema nenhum, eu não consigo falar valores de procedimentos, então não adianta perguntar aqui e nem perguntar nas caixinhas lá, porque cada procedimento, cada paciente tem uma complexidade, tem um tipo de indicação. É Lipo HD. Não, mas a Lipo HD nessa paciente que vocês viram bem magrinha é uma coisa, uma Lipo HD num outro paciente mais fortão, saradão é outra, a complexidade completamente diferente. Então, cada uma delas tem seus valores. Mas a minha consulta, ela, teoricamente, até final de dezembro, ela custava R$600, mas como hoje, graças a Deus, eu também sou filho de Deus, foi o último dia de consultório, a consulta custava R$600, agora em janeiro a gente está reajustando para R$800, tanto no Rio quanto em Cuiabá, que são os 2 lugares onde eu atendo, tá? Então, se vocês quiserem mais informações, pode me mandar um direct depois aqui, só entrar lá no meu perfil e no link da minha bio também lá no meu perfil, você clicar, tem um linkzinho lá escrito em azul, só clicar, você entra na paginazinha, tem um botão lá, quero agendar uma consulta. Você clica ali, tem um formulário que você vai preencher com o seu nome, o e-mail, o seu contato, dizer qual a cirurgia que você quer. E aí, preenchendo isso, a gente recebe e aí um colaborador da minha equipe vai entrar em contato com você, explicar isso e tirar todas essas suas dúvidas. Tá certo? Então, o valor da minha consulta é isso. Lembrando, Rio e Cuiabá. Vamos lá. É verdade que depois da primeira lipo forma-se fibrose e é difícil de lipar novamente? Bom, não é que seja difícil de lipar, mas isso é uma verdade sim. Tá? Sempre que você faz uma agressão ao corpo, ele vai cicatrizar. Fibrose é cicatriz embaixo da pele, tá? Então, o que acontece?
essa cicatrização, se ela não foi bem conduzida no pós-operatório da sua lipo, ela vai gerar mais fibrose, tá? Então, o paciente sempre tem fibrose, sempre vai ter fibrose. O que a gente não quer é que essa fibrose atrapalhe o resultado ou que ela fique em excesso e cause aquelas ondulações, aquelas irregularidades na aparência do abdômen, tá? E aí, quanto mais fibrose, mais difícil você conseguir consertar isso. É mais difícil? É impossível? Não. Pouca fibrose, uma fibrose que não aparece, ela dificulta muito pouco. E essas tecnologias, como o Vaser, que ajuda a derreter a gordura, o laser e o Vibrolipo, ajudam muito nessas pacientes que têm fibrose, tá? Aí você consegue conduzir melhor o resultado. Vamos lá para mais perguntas. Aqui, ó, gerando um desafio, ó, bora marcar a consulta e a cirurgia no mesmo dia? Claro, se chegar lá com os exames todos prontos e tiver vaga no hospital, você tiver em jejum, disposto a pagar os valores e tiver indicação, que é o principal, por que não? Uma paciente perguntou, não tem a ver aqui, mas qual o tratamento para um umbigo triste? O umbigo triste, né, ele é o excesso de pele na parte de cima do abdômen. Como a gente trata, então, essa flacidez acima do abdômen? A gente pode ter algumas possibilidades. A lipoaspiração sozinha, normalmente ela vai piorar o umbigo triste. Então, se você já tem um umbigo triste e for fazer uma lipo, melhorar ele não vai, tá? Ele pode até deixar o umbigo um pouquinho mais triste. Então, essa é o primeiro fato que você tem que saber. Então, para isso, a gente tem que associar alguma coisa que faça a pele retrair, faça a pele encolher e melhorar essa flacidez. Então, a primeira coisa, o laser, ele tem uma resposta boa da retração de pele. Então, numa flacidez de cima do umbigo menor, uma lipo com o laser vai ajudar bastante numa retração dessa pele. Uma flacidez um pouquinho maior, a gente vai ter o Renuvium, né? O Renuvium ele vai fazer uma retração de pele mais eficiente e melhor. E caso essa flacidez de cima do umbigo for muito grande e você ter flacidez também na parte de baixo do umbigo, a abdominoplastia pode ser a solução. Outras soluções alternativas o abdômen reverso ou abdômen invertido, tá? Na qual a gente usa, e aí quando a paciente vai operar a mama, por exemplo, vai fazer aquela cicatriz na base da mama, na parte de baixo, quando vai fazer uma mastopexia ou uma mama redutora, você usa essa cicatriz para puxar o abdômen para cima. É bem difícil, são situações bem complexas, tá? E é uma flacidez ali pequena para ser retirada. Flacidez muito grandes, elas são mais difíceis de tirar, tá? O mini abdômen pode ser uma solução parcial também, quando a paciente tem um umbigo muito alto, mas não tem pele para puxar para uma abdominoplastia. Na verdade, a gente pode soltar o umbigo por baixo da pele e puxar, mas não tem a cicatriz dentro do umbigo, que é a diferença da abdominoplastia clássica e da mini abdômen. Então essa é a grande, hoje não é o assunto, hoje era lipoaspiração, então não vamos falar, a gente fala de abdominoplastias num segundo momento, tá? Eu acho que as perguntas daqui, deixa eu ver se tem alguma de hoje aqui, que foram, não, a gente tem aqui, o Renuvium, a Evelyn falando, não é nem um assunto de lipo, mas o Renuvium é cobrado por área, depende de quem está operando. Por exemplo, eu não cobro por área, eu cobro um valor fechado e vejo as áreas necessárias. O Renuvium ele também tem que ser passado em área que não precisa, que não tem flacidez, tá? Mas tem colegas que fazem, olha, custa tanto para passar por essa área, outra área, outra área, outra área. Então isso é uma verdade que pode acontecer. Isso vai depender de cada cirurgião tem a liberdade para fazer a sua venda das suas cirurgias de forma na qual ele quiser, tá bom? Estou acima do peso e fiz uma abdominoplastia tem 2 anos e ficou um defeito na lateral, girou bem alto.
O que você talvez precise é ver como é que está essa cicatriz e às vezes consertar, pode ser ficado mais alto. Se você tiver um pouco mais de flacidez, às vezes dá para baixar um pouco a sua cicatriz. Ainda se usa fazer um mini abdômen? A cicatriz fica parecida com a cesárea? Não, tá? Ela é mais suave, ela pode ser ali aquela linhazinha igual a cesárea, isso sim, mas ela não é do tamanho da cesárea. Muita gente confunde o mini abdômen com o tamanho da cicatriz da cesárea, porque o nome é mini. Mas na verdade, de novo, o que a gente pode fazer uma live, de novo, que já tem lá, se vocês entrarem lá no meu perfil, tem todas as lives que eu já fiz, e a gente já fez uma live de abdominoplastia e a gente mostrou. O mini abdômen, a cicatriz dele é um pouco menor do que a do abdômen. Se você olhar os ossinhos do quadril, a abdominoplastia clássica, ela vai ter essa cicatriz passando, indo lá para a lateral da cintura. O mini abdômen, ele vai ter a cicatriz chegando no ossinho do quadril, então não fica ali no tamanho da cesárea, é bem maior. A diferença é que na abdominoplastia normal, a gente solta o umbigo, então tem aquela cicatriz em volta do umbigo, e no mini abdômen não tem cicatriz ao redor do umbigo. A Adriana falando que pelo IMC ela está acima, mas não quer emagrecer, e recomenda fazer só a lipo. Olha só, eu não recomendaria. Eu recomendaria que você emagrecesse. E aí depende do que você quer. Você quer um resultado também aquém do que a cirurgia plástica pode te oferecer? Porque o grande problema das pacientes, como é o seu caso, de fazer a abdominoplastia acima do peso, não é proibido fazer, tá? Não é errado fazer, mas entendendo que o resultado vai ser aquém. O grande problema é que as pacientes que estão acima do peso, assim como também querem a lipoaspiração para emagrecer, querem a lipoabdominoplastia para emagrecer, ter o resultado de uma paciente magra. E isso não vai acontecer, tá bom? Então é isso que tem que ter, porque o grande problema é depois as pacientes retornarem e acharem que vão ficar com a barriga chapada. Não, o resultado de um paciente que opera acima do peso normalmente a cintura quadrada, aquele famoso Bob Esponja, a costelinha mais alta, fazendo o estômago alto. Então são coisas que, se você quiser isso como seu resultado, aí ok, tá? Vou estar em Cuiabá na segunda semana de janeiro, se eu não me engano, no dia 10 de janeiro é quando a gente vai estar em Cuiabá, e as minhas consultas, a primeira do ano em Cuiabá de primeiras vezes, é dia 14, tá? Mas eu acho que já tá cheio, viu? Eu acho que já não tenho mais vaga, não. Vamos lá, as últimas perguntas, se vocês quiserem colocar aqui embaixo, a gente já vai encerrando, a gente falou bastante, então falamos do perigo dessa lipo de consultório, a lipo light, hidrolipo, tá? Que é uma lipo que vai trazer riscos. Então, resumindo o que a gente falou para quem entrou aqui no meio. Lipo de consultório, ela é problemática por quê? Porque ela vai ter menos segurança, porque você vai precisar de uma dose de anestésico maior, sem ninguém controlar essa dose de anestésico. Então você não tem um anestesista falando com você e cuidando dos seus sinais vitais, dos seus batimentos cardíacos, do quanto de oxigênio está no seu sangue. Então, primeira coisa que não vai ter. Então, tem que ser feito anestésico, isso pode levar à intoxicação. Segundo é que você vai estar dentro de um consultório. Tendo um consultório, por mais que tenha equipamentos que possam ajudar numa eventualidade, numa complicação, não é um hospital. Então, e quando normalmente se percebe a paciente passando mal, às vezes já se passou algum tempo, né? E dentro do hospital você tem um médico preocupado com você isso o tempo todo, o anestesista vai estar lá preocupado com você o tempo todo, enquanto o cirurgião está preocupado com a parte da sua cirurgia, tá? Então você tem ali pelo menos esses dois médicos fazendo coisas diferentes, aumentando ainda mais a segurança do seu procedimento. Então esse é outro fato.
Segundo que a lipo de consultório, você vai estar acordada, se mexendo, vai sentir dor e pode fazer com que você se movimente em momentos inadequados, que está entrando aquela cânula e você mexendo pode fazer com que essa cânula vá pelo caminho errado e tenha complicações muito graves. Então são situações na qual a segurança é muito comprometida. Então por isso que pensem bem. E aí vocês veem que se você comparar, e aí vai falar, mas a lipo de consultório, a lipo light, hidrolipo, ela é mais barata, ela é cobrada por área. E aí, como a gente disse, essas áreas, primeiro, que elas podem gerar muita e geram muita irregularidade. Então, são poucos colegas, são poucos médicos que fazem esse tipo de lipo de pequenos locais com muito bom resultado. Tá? Então, primeira coisa. Segundo é que, quando você somar dessas áreas e comparar, por exemplo, a lipo, se você somar, ele cobra X pelo flanco, pela cintura, mais X pelo culote, mais X pelo abdômen, mais X pelas costas e dá isso aqui. Se você comparar esse valor, no final você vai estar pagando ainda mais caro do que talvez você fizesse numa lipo com segurança no hospital, tá bom? Então pensa nisso. Dani está perguntando para falar um pouco de flacidez. A gente não vai falar hoje, o tema hoje é lipoaspiração, tá? A gente vai ter outras lives e quem sabe a gente fala sobre esse tema, mas a gente já falou bem de flacidez, a gente já teve uma live de terça que aconteceu na terça mesmo, falando sobre Renúvel, e tivemos também falando sobre os tipos de abdominoplastias, e a gente volta a revisitar essa situação, tá? Possivelmente terça que vem a gente volte e quem sabe eu abro lá no meu story sempre as perguntinhas para saber qual o tema ou o que está acontecendo. Eu quis voltar com a live de terça porque realmente choveu na minha caixa de mensagens falando sobre o caso da moça que morreu aqui no Rio de Janeiro por causa de uma lipo de consultório, que a gente ainda não sabe as causas, mas o que a gente sabe é que esse tipo de lipoaspiração ela tem riscos muito maiores do que se você fizer num ambiente adequado, num ambiente controlado, com a sua boa saúde, fazendo exames também, outra coisa que eu esqueci de falar, mas fazendo exames para saber se você está muito bem para você fazer isso tudo com muita segurança, tá? E se vocês gostaram, avisem todo mundo que as lives de terça estão de volta. Então, 2022, vamos ver se a gente consegue manter as lives de terças com uma certa regularidade. Então, nos vemos aqui sempre no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. Estamos batendo quase 1 hora já, então por isso que eu já estou terminando, tá? Se você não me segue, é só clicar aqui em cima. E aí segue lá o meu perfil, é sempre um prazer, a gente sempre tá batendo papo, tem sempre caixinhas de perguntas nos stories. Tô lá de vez em quando dividindo o meu humor junto com vocês, acho que os pacientes gostam disso. Sempre podem me mandar mensagens à vontade, é um grande prazer estar aqui com vocês, servir a vocês, eu estou aqui para ajudar, porque quanto mais vocês estiverem informadas, mais segura fica a cirurgia plástica e menos risco vocês vão sofrer nas mãos de pessoas que querem se aproveitar um pouco de vocês. Se ficou alguma dúvida, pode me mandar lá no meu direct ou amanhã na caixinha também, não tem problema, a caixinha ainda está aberta também, pode botar lá, eu sempre vou respondendo aos pouquinhos, tá? E vai ser um grande prazer estar com vocês mais um pouquinho, tá? Então não esqueçam e boa noite a todos, fiquem com Deus, viu?